Vamos ler aqui a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz à mente dos homens, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia a vontade dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos raça dos homens, que se realize o plano de amor e luz, e feche a porta para onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a humanidade. Eu abri aqui o Evangelho, que hoje eu estou com um livro, né? E caiu uma. É apenas algumas letras, algumas linhas, mas tem tudo a ver com a apometria. Os inimigos desencarnados. Item 5, né? Do capítulo 12. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com seus inimigos. Sabe ele, principalmente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária. E que, assim como a criança corrige os seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Razão pela qual a apometria ela não cuida apenas do assistido, mas cuida também daquela energia dissonante que atrapalha, obsedia, desequilibra o assistido. O assistido somos todos nós, né? Eu passei um material para todos, botei no grupo, das leis apométricas, que dá um entendimento geral do que se pode fazer num tipo de atendimento, que seria a apometria que a gente chama de tradicional, né? No domingo, contando com a presença de todos, eu e a Cecília vamos apresentar um outro apometria também, mas uma outra visão. Vamos fazer um estudo, vamos fazer um desdobramento pessoal, né, presencial, e depois nós vamos apresentar essa possibilidade de trabalho também na apometria. Tá? Então, vamos lá. Vamos passar aqui a leis apométricas. Bom, nós passamos já as 4 primeiras leis, né? Vamos só repassar aqui o título. Pode aumentar um pouquinho a tela aí do texto, que para mim está tão pequenininho que nem com óculos eu estou conseguindo ver. Espera aí. Dá um zoom aí na tela. Melhorou? Tá ótimo. Leis da apometria. Cadê você? O pessoal some da minha. Ah, tá aqui. Nós passamos a lei do desdobramento espiritual, a lei do acoplamento físico, a lei da ação à distância pelo espírito desdobrado, a lei da formação dos campos de força. E hoje nós vamos começar com a lei da revitalização dos médiuns.
Enunciado. Toda vez que tocamos o corpo de um médium, ou na cabeça ou nas mãos, mentalizando a transferência de nossa força vital, acompanhando da contagem de pulsos, essa energia será transferida. O médium começará a recebê-la, sentindo-se revitalizado. Isso acontece muito quando, por exemplo, numa sessão de trabalho, o indivíduo, o operador, ele se esgota energeticamente. E isso é muito bom, por quê? Para que você possa dar essa força a esse operador. Existe uma outra técnica, que é uma técnica totalmente anímica. Isso é para qualquer um. Por exemplo, nós estamos esgotados. Entenda só, isso aí não é absorção de energia. Todo indivíduo ele tem uma reserva estratégica de energia. Tá? Todos nós temos. Eu estou cansado, mas você ainda tem mais alguma coisa. No dia que vocês precisarem dessa energia a mais, por qualquer motivo, junta. Cadê você? A mão. Está vendo aqui, ó, a mão? Junta esses os 3 dedinhos. Deixa eu ver aqui se está para aparecer. Tá? Aqui, os 3 dedinhos. Da mão direita. Tá? Aqui, ó. Junta aqui a mão direita. Aqui, nessa parte, né? Juntando assim, você coloca aqui uns 3 ou 4 dedos aqui em cima do ombro e você respira e aperta e fica batendo. Isso é uma técnica para que você utilize a sua própria energia, essa reserva de energia. Estou numa necessidade muito grande, aí você vai, de uma forma não violenta, mas vigorosa, você aperta, você clica aqui com esses 3 dedinhos, polegar, indicador e médio da mão direita. Fecha assim, né? Fechou assim e bate aqui, tá? Bom. Agora vamos tipo voltar. pinça. Assim, Põe, ó. Cadê põe os você? Cadê? 3 tipo pinça. Exatamente. Aqui, ó. Os 3 dedinhos assim. Os 3 dedinhos. Isso. Aí juntou e aí você bate aqui. Aí vai no lado esquerdo e No lado bate. esquerdo, tá? No lado esquerdo. Valeu. Bom, isso é para gastar a sua reserva de energia, tá? Tipo assim, numa emergência ou em alguma situação. Vamos lá. A técnica. Nós estamos utilizando a técnica para energizar um operador que está no momento sem energia. Então, vamos revitalizar esse companheiro. Pensamos fortemente na transferência de energia vital do nosso corpo físico para o organismo físico do médium. E, seguindo, tomamos a mão do médium, colocamos nossas mãos sobre a cabeça e fazemos uma contagem lenta. A cada número pronunciado, 1, 2, 3, a massa de energia vital oriunda de nosso próprio metabolismo é transferida de nosso corpo para o médium. Usamos essa técnica habitualmente depois dos passes magnéticos em pacientes muito desvitalizados. Eles nos permitem trabalhar durante 4 a 5 horas consecutivas sem desgastes apreciável. De 30 em 30 minutos, costumamos transferir energias vitais para médiuns que, desse modo, pode trabalhar sem dispêndio de força. Eu trabalhei há algum tempo no Frei Luís, lá na sala 5, e nós trabalhávamos era uma sala de cura em que ia muita gente, a gente trabalhava na cura fazendo passes magnéticos, né? Não medianizados. E às vezes a gente entendia, cada operador, cada médium que trabalhava na sala, atendia 12, 13, 14, até 15 pessoas. Olha que tinha muita era muita gente. E você saía totalmente vitalizado, por quê? Porque num ambiente espiritual,
A entidade, embora você esteja lá utilizando parte da tua energia, que é um passe misto, né? Você fazendo os trabalhos, a entidade estava ali do teu lado. Nesse caso, como é um trabalho anímico, que é você utilizando a tua energia, não é um passe espiritual, como aqui fala, é um passe magnético, né? Se você não tiver a tua contraparte espiritual, teus guias, mentores ali do teu lado, te amparando, te ajudando você no processo, há esse desgaste. Então, essa técnica é para isso, caso haja necessidade. Agora, essa técnica, agora, essa lei, é uma lei muito importante que a gente tem que nós utilizamos e muito no tratamento da apometria tradicional, que é a lei da condução do espírito desdobrado de paciente encarnado para os planos mais altos em hospitais do astral. Vocês se lembram que no nosso último estudo, nós fomos para a cachoeira, e da cachoeira nós fomos para quê? Para a porta de um hospital espiritual, né? Observar esse ambiente. No trabalho, o que se faz? Você pega o assistido, né? Leva para a cachoeira, faz um trabalho, vamos dizer assim, de limpeza nele, tá? Tem técnicas para isso, e depois encaminha-se ele a um hospital para que ele seja tratado numa sala, num ambiente bem mais apropriado para um tratamento mais específico, que a espiritualidade sabe muito bem qual é e que muitas vezes a gente não tem a mínima ideia. A razão da apometria é porque, ao levar um assistido desdobrado, quer dizer, ao plano espiritual, ao plano astral, a quarta dimensão, seja lá o nome que você queira dar, facilita e muito os médicos do espaço, as entidades que são ligadas à apometria, a esse tratamento, tratá-lo desdobrado. Então, vamos lá. Enunciado: espíritos desdobrados de pacientes encarnados somente poderão subir a planos superiores do astral se estiverem livres de peias magnéticas. É o que nós fazemos na cachoeira, que é a primeira base de trabalho. Técnica. É comum desdobrar-se um paciente a fim de conduzi-lo ao plano astral superior para tratamento em hospitais. E encontrá-lo já fora do corpo, completamente envolvido em sudários aderidos ao seu corpo astral, laços, amarras e toda sorte de peias de natureza magnética colocadas por obsessores interessados em prejudicá-los. Nesses casos, é necessária uma limpeza perfeita do corpo astral do paciente, o que pode ser feito de modo muito rápido pelos espíritos dos médiuns desdobrados. Se esses não puderem desfazer os nós ou não conseguirem retirar esses incômodos obstáculos, o trabalho será feito pelos socorristas que nos assistem. Exemplo: nós chamamos o paciente XYZ, desdobramos ele, estamos todos desdobrados, levamos à cachoeira, que é a base de início de trabalho, todos desdobrados. Temos técnicas para fazer com que todas essas energias, essas frequências vibratórias que estão coladas no assistido, o que se faz? Trabalha-se para limpar essa limpeza, para se chegar depois ao hospital. E, caso a gente não tenha capacidade ou condição de fazer, ou alguma situação seja mais complicada, como nós falamos anteriormente, os socorristas têm a capacidade de nos auxiliar e realizar esse trabalho. Nota-se que os passes habitualmente ministrados em casas espíritas são ineficazes nesses casos, pois agem apenas sobre a aura do paciente
e mais no campo vibratório. Com frequência, fornecemos energia aos médiuns desdobrados para que possam retirar do paciente essas peias e um material mais pesado. Lembrando sempre que é sempre através de contagem que se transfere qualquer forma de energia. Deixa eu pegar aqui que eu perdi. Aqui, já achei. Fala aí, Amaral. Serginho, eu fiquei com dúvida quando você fala dos espíritos dos médios desdobrados. E por que não os médios desdobrados? Espíritos... Na realidade, o que acontece? Como é um material que eu compilei, tá entendendo? Realmente o termo não acho adequado, né? Eu acho que é mais um médium desdobrado, né? O espírito está muito mais acima, né? Perfeito. Mas você tocou na parte certa. Na realidade, não é o espírito, é o médium desdobrado, né? Nosso espírito está muito além né, do nosso nível aqui. Com frequência, fornecemos energias aos médiuns desdobrados para que possam retirar do paciente essas peias e material pesado. Lembrando que é sempre através de contagem que se transfere qualquer forma de energia. Insistimos a contagem até 7 ou mais. Mas tem de místico, nada tem de místico, nem constitui ato mágico. Acontece que, em geral, 7 ou 10 impulsos energéticos são suficientes. O pulso energético, ele não resolve sozinho, porque você tem que usar o pulso energético e a força mental. Se você usar a força mental, ela não é suficiente. Tem que usar os dois, porque isso faz com que, vamos dizer assim, as forças quânticas se realizem de forma mais eficaz. Essa é a sexta lei. Alguma dúvida da quinta e da sexta lei que nós falamos? Vamos em frente. Oi, fala, Rita. É o seguinte, eu fiquei em dúvida como colocar a mão para fazer a contagem para a gente dar energia pro médium. Pega a mão do médium e Olha coloca só. na cabeça dele. Não, olha só. Vamos lá. Eu ponho na minha mão. Você vai transferir a energia. Ou você segura. Você vai precisar de uma mão para fazer o pulso. A outra mão, você pode... Para fazer o pulso é o quê? Para você contar o batimento cardíaco. Olha só. Vou botar a mão na sua... Eu não gosto muito de botar a mão na cabeça de ninguém, entendeu? Eu posso... eu posso segurar a mão, posso botar a mão no ombro, posso colocar a mão aqui nesse chakra aqui, atrás, aqui entre os ombros, aqui na parte das costas, né? Assim, de uma forma não espalmada, mas uma forma assim, com mão fechada, né? E você faz a contagem, transferindo energia para o nosso irmão, vamos dizer, o nosso irmão Amaral, o nosso irmão Lucas. 1, transferindo energia. 2, transferindo energia. 3, e até 7. Vai fazer o efeito. Isso segurando o pulso dele também e a mão nas costas. Olha só. Você vai usar 2 mãos. Uma mão você põe onde você achar legal e a outra mão você conta. Tá. Tem gente que põe mão na cabeça. Eu não sou muito chegado a botar a mão na cabeça de ninguém, né? Mas pode botar a mão no ombro, pode segurar a mão. O importante é que você, ao colocar a mão na pessoa, você induz aquela sua energia para o fulano. Se ele estiver, por exemplo, muito fraco, eu estou muito fraco, estou caindo aos pedaços. Vem um
um outro irmão, um outro operador, um outro médico, coloca a mão no teu ombro, coloca a mão no ombro dele, e todo mundo faz a contagem, transferindo energia para o assistido, no caso, para o médium que está necessitado dessa energia. Entendi. Posso Pode. perguntar uma coisa? Porque eu não sei se a Rita, eu não sei se eu entendi certo, através da pergunta da Rita, quando você menciona dos pulsos, eu entendi a Rita achar que os pulsos são apenas a verbalização numérica. Eu queria saber se nesse caso, os pulsos são também os estalos do dedo. Sim. É porque Esse é o pulso. é porque eu entendi que ela entendeu De que é segurar no somente pulso. falar. Não, o que ele fala de pulso, não é isso? São os estalados. 1, 2, 3. Você vai estalando os dedos e dando o que a gente chama de pulso. Impulsos. Não, pulso. Impulso é se tu empurrar. O pulso É. é isso aqui, ó, pulso. Pulsar. Mostra aí, Cecília, mostra para ela o que é estalar o dedo. 1, 2, tá vendo? É isso que são os pulsos. Você cria o pulso. Está escutando o barulhinho? Você cria o pulso estalando o dedo. 2, Né? 3. Aí, e você faz a contagem, porque isso faz com que, olha só, mente, verbo e ação. Isso, as três coisas juntas, movem o mundo. É a base da magia. Pensamento, força mental. Verbo, você conta. E com a intenção. Né? Eu estou transferindo energia para a Rita. E ao pulso, eu estou fazendo o quê? Uma ação. Estou pulsando, estou criando uma Pulso ação. ainda pulsa. Pulso ainda pulsa. Tá? Beleza, obrigada, Sé. Lei da ação dos espíritos desencarnados socorristas sobre os pacientes desdobrados. Espíritos socorristas agem com muito mais facilidade sobre os enfermos se estes estiverem desdobrados, pois que uns e outros, dessa forma, se encontram na mesma dimensão espacial. Eu tenho necessidade do amparo, de um socorro médico, ou parte emocional, física, energética, seja lá o que for. O socorrista, o amparador, ele vai precisar de alguém para poder atuar nesse alguém, para esse alguém atuar em mim. Nenhum espírito, nenhum ser desencarnado que está na erraticidade, seja ele de muita luz ou de muita negatividade, atua no plano físico sem um veículo. E esse veículo é um ser humano encarnado. Tá? Eu sou um ser de luz, quero ajudar muito a Rita. Como é que eu vou ajudar a Rita? Não vou, porque eu estou longe. Eu posso até induzi-la a alguma coisa, mas o Amaral é um médium. O que eu faço? Eu chego perto do Amaral, ou o Amaral está cuidando de você, e eu, com a energia do Amaral, né? Com o ectoplasma do Amaral, Frei Luís usa muito isso, ectoplasmia, e com o meu conhecimento, já que eu sou um ser espiritualizado, que eu estou lá na quarta dimensão, no plano astral, eu faço com que o Amaral cuide de você. Só que é muito mais fácil, né? Você, Rita, desdobrada, e eu estamos na mesma frequência. Estamos os dois, eu sem o corpo físico, estou no plano astral, e você desdobrada no plano astral. Então, eu consigo tratar você de uma forma mais eficiente, sem muito intermediário. Me fiz entender nesse ponto? Então, Sim. vamos lá. Eu acho que na hora da aula prática, ela vai entender melhor. Quando for mostrar na prática como é que é, acho que ela vai entender melhor.
É como o estalar dos dedos dos caboclos, quando vão dar passe, algumas entidades no estalar dos dedos. É isso. Exatamente. O caboclo tá incorporado no médium e ele dá esse passe, dá esse pulso para quê? Para diluir energia negativa, tá entendendo? Para estimular algum centro nervoso de um assistido. Sim, eu entendi. Beleza, então vamos seguindo. Como fazer? Estando os pacientes no mesmo universo dimensional dos espíritos protetores, médicos, técnicos e outros trabalhadores, esses agem com muito mais profundidade e rapidez. Os diagnósticos tendem a ser mais precisos e as operações cirúrgicas astrais também são facilitadas, pois quase sempre o espírito do paciente é conduzido ao hospital do astral, que dispõe de abundante equipamento, recursos altamente especializados, com emprego de técnicas médicas muito aperfeiçoadas. A apometria, desdobrando os pacientes para serem tratados, concorre decisivamente para o êxito de seu tratamento espiritual e poderá se constituir em importante esteio no tratamento dos espíritos. Não está longe o dia, acreditamos, em que a medicina será integral. No Frei Luís, lá no... Eu não sei como é que está agora, que o médium Gilberto desencarnou, mas existia lá o hospital... É o santuário, né? Em que se fazia materializações. Não sei agora, realmente eu não sei agora. Amaral, de repente, como às vezes ele frequenta mais lá, atualmente, de repente ele pode até saber mais. Que havia instrumentos que eram materializados, e muitos usando de cromoterapia. Se aparecia, se materializava o instrumento, o aparelho, ele fazia a operação, vamos colocar assim, o tratamento, e depois o aparelho se desmaterializava. Para que isso acontecesse, o santuário fica num local extremamente reservado, o preparo é muito grande, cercado de natureza, ectoplasma vegetal, os médiuns tinham que ser altamente preparados, tinham que fazer um preparo de vários dias para que o seu ectoplasma, a maioria eram médiuns de efeitos físicos, na maioria, né? E tinham capacidade de doar esse ectoplasma para que acontecesse isso. Então, tinha que ter uma doação muito grande para que os espíritos conseguissem se materializar. E o médium Gilberto, que trabalhava lá no Frei Luís, ele era um grande médium de efeito físico. Enquanto médicos encarnados tratarem das mazelas físicas, seus colegas desencarnados se encarregarão das enfermidades do espírito, encarnado e desencarnado trabalhando juntos. Como a maioria das doenças, talvez 80% delas, começa no corpo astral, bem se pode imaginar a extensão das aplicações da apometria, especialmente no campo das doenças mentais. Nessa, a terapêutica é grandemente facilitada, pois é viabilizado o tratamento e o afastamento dos obsessores, causa mais frequente das psicopatias. Eu aqui ainda vou dizer o seguinte, eu acredito que não é 80%, é muito mais. Eu ainda digo mais ainda. Qualquer doença, qualquer desequilíbrio, antes de se instalar no corpo físico, ele se instala no corpo emocional, a maioria das vezes, é criado pelo corpo emocional ou pelo corpo mental, vai até o corpo energético e daí para o corpo físico.
nós somos os maiores criadores das nossas próprias doenças. Alguma dúvida sobre essa lei? Então, vamos à 8ª lei. Lei do ajustamento de sintonia vibratória dos espíritos desencarnados com o médium ou com outros espíritos desencarnados ou de ajustamento da sintonia destes com o ambiente para onde momentaneamente forem enviados. Pode-se fazer a ligação vibratória de espíritos desencarnados com médiuns ou entre espíritos desencarnados, bem como sintonizar esses espíritos com o meio onde forem colocados para que percebam e sintam nitidamente a situação vibratória desses ambientes. Então, vamos esmiuçar essa técnica. Quando se quer entrar em contato com um desencarnado de nível vibratório compatível com o nosso estado evolutivo, presente no ambiente, projeta-se energia em forma de pulsos rítmicos, ao mesmo tempo que se comanda a ligação psíquica. Por esta técnica, estabelece a sintonia vibratória entre o sensitivo, o médium, e o espírito desencarnado, facilitando grandemente a comunicação. Ela abre um canal sintônico entre a frequência fundamental do médium e do espírito. Emitidos por contagem, os pulsos energéticos fazem variar a frequência do sensitivo do mesmo modo como acontece nos receptores de rádio, quando giramos o dial do capacitor variável até estabelecer ressonância com a fonte oscilante, a estação, no caso que a gente quer escutar. Se o espírito visitante tiver um padrão vibratório muito baixo ou se estiver sofrendo muito, o médium abaixa sua tônica vibratória ao nível da entidade e fica nessa situação até que ela se retire. Tão logo aconteça a desincorporação, devemos elevar o padrão vibratório do médium. Vamos explicar isso daqui a pouco. Se isso não for feito, o sensitivo ficará ainda por algum tempo sofrendo as limitações que o espírito tinha, manifestando sensações de angústia, opressão, mal-estar, em tudo semelhante ao que a entidade manifestada sentia. É comum verem-se médiuns saindo de sessões espíritas se queixando de que se sentem mal, psiquicamente esgotados e até doentes, o que denota aí a má condução dos trabalhos espirituais. Com efeito, isso só acontece porque os médiuns, tendo ficado por algum tempo em sintonia com os espíritos sofredores, não desfizeram a ressonância vibratória quando da saída deles. Em trabalhos bem orientados, com frequência, o plano espiritual usa o recurso de incorporar, ao final das sessões, um guia em um dos médiuns para processar a limpeza vibratória. Este, por sinal, é o procedimento costumeiro nos trabalhos de Umbanda. Em trabalhos de desobsessão, as circunstâncias muitas vezes fazem com que seja necessário levar espíritos rebeldes a confrontar-se com situações constrangedoras do passado ou futuro, de modo a esclarecê-los. Esses nossos irmãos revoltados costumam não aceitar esse constrangimento, talvez porque não queiram se reconhecer como personagem dos dramas escabrosos que lhes são mostrados. Avessos que são as
admoestações, ainda que amoráveis. Nesses casos, procuramos fazer com que sintam o ambiente, isso é, entre em ressonância com as vibrações opressivas que desencadearam no passado, para que possam bem compreender a desarmonia que geraram e suas consequências. Tão logo projetamos energias em formas de pulsos, por contagem, a sintonia se estabelece e haverá de permanecer até que o campo vibratório se desfaça por ordem do operador, com a volta da entidade ao presente. Quando isso ocorrer, nosso irmão revoltado se pacificará completamente esclarecido. Não poderia ser de outra forma. A transformação espiritual é automática quando ele vê as cenas e as sente, revivendo-as. A visão do encadeamento kármico implica iluminação instantânea. Vamos esmiuçar o que foi falado. Por exemplo, numa sessão de apometria, eventualmente pode acontecer que um espírito sofredor ou um espírito revoltado seja atraído de uma forma pela vibração de um médium de transporte, por exemplo, e esse se incorpore. Pode acontecer. No nosso caso, nesse tipo de trabalho, é muito difícil ocorrer. Mas no plano do astral, como é que se faz? Inclusive, vai acontecer, a gente vai explicar na lei, na próxima lei. O espírito está sofrendo e eu tenho que sintonizar o médium naquela sintonia do espírito sofredor para que consiga haver um intercâmbio, conseguir fazer vamos dizer assim, um encaminhamento melhor. O ideal é que o espírito sofredor cresça na sua frequência até a frequência do médium ou do operador. Quando isso não ocorre, né? Tipo assim, eu quero ajudar a Gisele a subir no barranco. Eu dou a mão para a Gisele para ela subir, só que ela não alcança. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que descer no barranco, pegar a Gisele e colocar para o alto. Ou ficar ali, junto com a Gisele, e auxiliar a Gisele lá no fundo do barranco. Quando vamos dizer assim, vamos botar entre aspas, essa doutrinação é feita, tanto o obsessor, o espírito em desarmonia, consegue se elevar, e o médium também. Quando acontece que o espírito seja encaminhado para um local apropriado e o médium ficar, vamos dizer assim, sem vitalidade, se faz aquele tratamento que nós falamos lá atrás, na lei lá de trás, que é revitalizar através de pulsos e colocando a nossa mão no seu ombro, na sua cabeça, na sua mão. Isso é um ponto. E o outro ponto é o seguinte, é o que nós vamos fazer aqui, na lei do deslocamento de um espírito no espaço e no tempo. Vamos dizer que existe um espírito revoltado, e todos, tanto nós encarnados quanto os desencarnados, não tem inocente. Então, geralmente, aquele espírito que está revoltado, ele também é causador de situações que fizeram com que chegasse ao ponto desse desequilíbrio. O que é que se faz? Pega-se, né, através de pulso, e leva aquele indivíduo, aquele espírito, vamos levar o espírito até o passado e mostrar a ele o que ocorreu para que ele se ficasse daquele jeito. Muitas das vezes, ele pode ser a vítima, como pode não ser a vítima. Né? Isso não existe
tempo e não existe espaço. Pode ser de séculos, de milênios. Obrigado. Beber uma aguinha. Da mesma forma que nós vamos estudar daqui a pouquinho, você pode pegar aquele espírito, aquele espírito, aquele ser do plano espiritual que está lá o obsessor ou aquele espírito em desequilíbrio, e levar ele até o futuro com um argumento muito definitivo. Olha, se você continuar agindo dessa forma, daqui a 200 anos, daqui a 300 anos, olha do jeito que você vai ficar. E essa é uma técnica também que pode ser muito perigosa, porque o peso kármico, se você pegar um espírito e levar ele para o futuro, daqui a 300, 400 anos, o peso kármico dessa época toda vai se estabelecer no cidadão, naquele ser. Então, mas faz com que a pessoa se choque da forma como está. Outra técnica que se faz também para que o espírito veja a sua real situação é mostrar ele, colocar na frente dele um espelho, porque muitas das vezes aquele indivíduo está todo em frangalhos, todo cheio de feridas, só que ele não se vê assim, né? Ele se vê de uma forma, mas a apresentação dele, que se por acaso algum médium vidente perceber, ele vai estar o quê? Ele vai estar todo definhado, todo roto, e aí existe a técnica, vamos te mostrar aqui o espelho, olha como é que você está, vamos tirar essa roupa, vamos escutar um banho, vamos jogar uma água de uma cachoeira, jogar uma água que manjar, vamos limpar a água do mar, quem manjar vai colocar em cima de você para limpar você, vamos colocar uma túnica branca. Então, existem várias técnicas para que pegue esse espírito e o eleve na sua frequência vibratória. E muitas das vezes, só em você mostrar, aquele indivíduo fica chocado e percebe todo o equívoco em que ele estava, as suas crenças estavam baseadas. Muitas das vezes, o obsessor ferrenho se torna um aliado, quando se dissipa essas, vamos dizer assim, essas imagens do passado. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Isso é muito... Essa lei é muito prática, e nós podemos utilizar ela de várias formas, né? De várias formas. Mas, principalmente, o importante é saber equalizar o médium da entidade desencarnada que será tratada, para que esse tratamento seja realizado de uma forma eficiente. Ninguém quer levantar a mãozinha? Ah, sabia. Gisele estava querendo perguntar. Vai lá aí, Gisele. Não é bem perguntar. É que essa técnica, ela é excelente e funciona. Nós, lá na Casa Espiritual, já há muitos anos trabalhamos, aliás, começamos em 1980 com a desobsessão, e até hoje nós mantemos a Umbanda num dia, a desobsessão de mesa no outro. Então, isso acontece muito, e eu, como sou médium de incorporação, já aconteceu, e é um acréscimo a essa informação, que o médium que recebe essa entidade perturbada, sofredora, quando é colocado no tempo e no espaço para rever o passado dele, eu, como médium que recebo o espírito, não só transmito o que ele sente, porque antes de transmitir,
eu tenho que sintonizar mentalmente com ele, para saber o que ele está pensando, se ele está mentindo, se ele está enganando, se ele está disfarçando. E dá para perceber a aparência dele quando ele quer enganar, quando ele é desmistificado ali na hora, e quando ele volta no tempo, que isso é um recurso utilizado pelas entidades que nos assistem, né? Essa volta no tempo, que é para esclarecer o espírito que ele se dizendo vítima, na verdade, ele foi, em algum tempo no passado, algoz, né? E que essa perseguição à sua vítima não faria mais sentido. Então, muitas vezes, ele entra realmente nesse esclarecimento, e é um impacto muito grande, e eu sinto no meu coração a ressonância do que ele sente, e o impacto é realmente muito forte. E o que ele vê na tela mental dele, nessa volta ao passado, não é sempre que eu vejo, mas às vezes eu vejo o que causou, né, esse fato do passado que o fez transformar assim. Então, para o médium que o recebe, é importante também ter essa percepção para poder ajudar, porque também, pela própria sintonia do médium, pela própria frequência mais elevada do médium, ele pode se, digamos assim, contaminar com os eflúvios positivos do próprio médium. Então, não só quem está esclarecendo ele, quem está levando ao passado e quem está recebendo, é um conjugado de fatores que ajuda demais esse espírito a se recuperar, se restabelecer, encontrar um novo caminho de luz, né? Foi isso que realmente eu quis acrescentar, que é uma coisa que é comum, muito comum nas mesas de desobsessão. Com relação a esse espelho, é uma questão também muito importante, porque é um espelho em que funciona dentro da tela mental do espírito, que eu vejo essa tela dele, eu vejo esse espelho, eu vejo o filme passar na mente dele e que se transfere para a minha. E são flashes, né? Não pode ser muito detalhado, porque ia levar o tempo todo. É coisa muito rápida, mas é fantástico. Essa lei funciona maravilhosamente bem. É isso que eu ia dizer. Eu ia completar, mas, Adriana, fala primeiro, Adriane. Então, para dar vamos dizer, uma complementada aí no que a Gisele está falando, como ela disse que você consegue fazer com que ele retorne no tempo para ele ver o que ele fez e tal. Na apometria, você também vai até o futuro e você mostra para ele o estado que ele vai ficar se ele continuar com aquela mesma condição. Então, assim, dentro do trabalho da apometria, você não tem tempo, porque o tempo não existe. Então, você transita em tudo e você consegue ir até além. E o médium, de fato, ele tem que dar o feedback para o médium que está incorporado, vou chamar incorporado ou interligado, ele vai estar, ele tem mesmo que estar passando para quem está esclarecendo, que eu não gosto de usar a palavra doutrinador, para o esclarecedor, a situação ali, porque ele vai estar apto a perceber exatamente tudo isso. Olha, ele está enganando, olha, está acontecendo isso. Fulano, você está ali, você pode falar, olha, fulano, ele tá assim, assim, assado. Aí ele vai se manifesta, falando por mim, vamos dizer assim. Não é isso não. Porque aí você contribui também para que a pessoa que está ao lado, esclarecendo, conduzindo aquele trabalho com aquele ser, tenha mais firmeza, vamos dizer assim, consiga mais um direcionamento mais assertivo dentro desse contexto. Era isso que eu queria falar, Sérgio. Obrigada, viu? E outra coisa que fala nessa lei é que acontece muito nas sessões de Umbanda, que quando o médium, que é o médium de transporte, que serve, de repente, né, vamos dizer, de carrego daquela energia, a entidade, o seu caboclo, o seu preto velho, ou até o seu Exu, ele incorpora para fazer essa limpeza, esse descarrego dessas energias negativas, para que aumente a vibração. Na mesa, vamos botar assim, na mesa branca, né?
na mesa de desobsessão, ela é feita através de orações e também de um passe que é dado pelo, no caso, o doutrinador ou o dirigente da casa. Alguém quer falar mais sobre o assunto? Vamos lá. Lucas, fala aí. Então, Sérgio, só para pegar o gancho sobre o passe que você acabou de comentar nas casas espíritas, só para não estender muito o assunto, por que na casa espírita as entidades elas não utilizam o estalar de dedos para dar passe? Bom, olha só. Normalmente, quem faz isso na Umbanda são as entidades incorporadas, né? Por quê? Porque eles têm o conhecimento e o porquê faz. Porque não é só estalar o dedo, né? Naquilo que o caboclo, por exemplo, está estalando o dedo, a mente dele, a vontade dele, a intenção dele é de realizar o quê? Uma limpeza, um desbloqueio, né? Um afastamento de uma energia negativa. E já no trabalho de uma mesa espírita, no caso, no kardecista, né? Não é espírita, né? Você não tem, muitas vezes, aquela entidade incorporada. Às vezes tem, mas numa outra forma. E, normalmente, a espiritualidade que está ali, o mentor do indivíduo, do médium, ele faz esse trabalho. Só que tem certas coisas que o espiritismo não trata. A Umbanda trata. Tanto é que tem muita casa espírita que chega para o sujeito, meu irmão, procura um terreiro, porque está difícil, porque não consegue chegar até um determinado ponto. Não se esqueçam, aqueles nossos guardiões que denominamos Exus, na minha opinião, ele é o bope do astral. Ele trabalha nas trevas para a luz. Ele vai e resolve o problema. Porque ele tem essa capacidade, ele tem essa força, ele tem essa condição espiritual, física, energética para realizar esse trabalho. E ele está em outra dimensão, ele não está aqui na Terra. E ali é um tipo de sintonia. É a mesma coisa você ir num restaurante francês, né? Ou num restaurante japonês, e você ir no pé sujo comer um pastel na esquina. Tudo é comida. Mas um trabalha de uma forma mais refinada e outro vai lá no fundo do baú. Se tiver que fazer, vai fazer. Você vai fazer uma limpeza na tua casa, se tiver tudo limpo, tu só passa um paninho. Agora, se tiver encardido, você tem que passar o bombril. Fala aí, Adriana. Então, pegando esse gancho rapidinho do Lucas, que é o seguinte, Lucas, dentro de uma casa espírita kardecista, você aprende uma técnica de passe. É um médium, vamos dizer assim, cru ali, sem estar incorporado, que é diferente, você vai aplicar o passe. Agora, quando você está interligado ou incorporado com uma entidade, e ele achar que é importante o pulsar, né, que seria os estalados, porque, como o Sérgio falou, há um objetivo nisso, tem um motivo para que ele faça, aí sim que você vai utilizar. Mas o passe propriamente dito, ele é apenas um movimento das mãos em determinados pontos do corpo, né, principalmente nos chakras, e acabou. Não existe essa possibilidade, a não ser que você, estudando como a apometria, você encontre necessidade de fazer pulsos. Mas aí é muito complicado, porque, geralmente, dentro de uma casa espírita kardecista, eles não curtem muito essas coisas, não. Qualquer coisa mais diferente que você faça é chamada atenção, tá? Que, geralmente. Espero ter contribuído aí. Beijo. Fala, Amaral. Não, rapidinho, só para... Acho que a Adriana pontuou bem, a diferença é o passe mediúnico e o passe magnético, né? No kardecismo é o passe magnético e na Umbanda, enfim, você pode ter o passe mediúnico aí, que
traduz essa diferença. A diferença do passe magnético, por exemplo, o passe espiritual, e tem o passe misto, né? Que geralmente o passe na casa espírita é um misto, que você está ali. Se for um passe magnético, eu vou dar um passe na Rita, vou dar um passe no Lucas, vou dar um passe na Gisele, vou dar um passe no Amaral. Quando chegar na Adriana, eu já estou morto, né? E na Umbanda, ou na casa espírita, quando é um passe misto, um passe espiritual, você atende 50 e você sai de lá, beleza. Quer falar mais alguma coisa, Adriana? Não, essa parte do que ele Não, questionou. é porque a tua mão está para o alto. Ah, não. É só porque ele questionou. Como é que tira essa mão daqui, gente? Peraí. Ah, pronto. Bom, vamos dar seguimento aqui, né? Vamos lá, cadê você? Agora vamos usar aquela técnica da lei do deslocamento de um espírito no espaço e no tempo. Se ordenarmos a um espírito incorporado, à volta, incorporado ou não, tá? A determinada época do passado, acompanhando de emissão de pulsos energéticos através de contagem, o espírito retorna no tempo à época do passado que lhe foi determinada. Costumamos fazer o espírito regressar ao passado para mostrar-lhe suas vivências, suas vítimas, sua conduta cruel e outros eventos anteriores à existência atual, no objetivo de esclarecê-lo sobre as leis da vida. Há ocasiões em que temos de lhe mostrar as injunções divinas que o obrigaram a viver em companhia de desafetos, para que aconteça a harmonização com eles, além de outras consequências benéficas à sua evolução. O conhecimento aqui, no plano espiritual, é luz. Tão logo se esclarece, sentindo sobre o funcionamento da lei do karma, qualquer sofredor desencarnado está um passo decisivo em sua evolução, pois se elucidam suas dolorosas vivências passadas, com todo o cortejo dos não menos dolorosos efeitos. Também usamos essa técnica com grande proveito para conduzir magros negros no passado, a fim de anular os campos energéticos que receberam em cerimônias de iniciações em templos. Bom, nós já falamos isso, você utiliza essa técnica, né? Vamos levar você ao passado, até o momento em que isso aconteceu, o início do seu martírio, quando você descobriu aquilo que está te afetando. Vamos te levar agora, levando ao passado, em 1, 2, 3, e vai. Ao chegar lá, o que acontece? Ele sente, ele percebe, ele assiste tudo aquilo que foi o início de toda essa trajetória de desequilíbrio. Voltando ao presente, faz a contagem de novo. Quando ele fala aqui em espíritos incorporados, porque essa técnica essa lei, ela foi criada, foi trazida até nós por Dr. Carlos Lacerda, que ele trabalhava com a incorporação no tratamento dos espíritos obsessores. Nesse caso, você pode, através da percepção dos médiuns desdobrados, olha, o espírito é um espírito assim, que não está querendo ser levado. Vamos pegar esse espírito, vamos levar ele passado para ver o que acontece, para ele ver de onde surgiram os seus problemas. Vamos pegar agora e levar ele até o futuro para que ele veja se ele continuar nesse procedimento, aonde ele vai chegar, que é a próxima lei, que é a lei do deslocamento para o futuro, né? Que deve ser a 10ª lei. Nós vamos fechar esse estudo de leis por hora,
para nós realizarmos o nosso exercício de desdobramento. Alguém quer falar alguma coisa sobre os temas aqui abordados ou outro qualquer? Eu poderia, se eu estivesse sendo chata, não tem problema, pode falar, viu? Porque, assim, eu queria acrescentar uma coisa que eu acho que é legal. Eu tenho um amigo que ele já está muito velhinho, ele é médico, ele fez o parto dos meus filhos, e houve um reencontro entre eu e ele, antes de eu ter filhos. É o doutor Carlyle, a Blanca conhece. Ele é espírita e tal, enfim. E um dia, tem uma história comprida, mas assim, vou resumir. Um dia eu acordei, liguei para ele e falei assim: doutor Carlyle, eu preciso falar com você e eu não sei o que que é, eu preciso ir aí no seu consultório. Ele, não, pode vir. Ao chegar lá, eu falei para ele assim: eu preciso fazer uma coisa aqui com você. Pedi a mão dele e falei assim: vamos voltar no tempo. Gente, isso era na década de 90. Década de 90. Nem filhos eu tinha, nem casada ainda estava. Eu mandei ele voltar no tempo. Nós havíamos feito um pacto de sangue de amor. Olha isso. Gente, eu voltei eu nunca tinha feito isso, ninguém nunca me ensinou nada. Eu simplesmente falei, volta, e de lá eu consegui desmanchar, não mesmo como foi, mas quebrar isso, sabe, Sérgio? E foi uma coisa assim muito impressionante, porque nós estávamos vinculados ainda com esse pacto. Então, eu fui pelo um comando meu, falando com ele, vamos agora. Chegamos no tempo que estava no plano de uma dimensão, esse pacto ali, olha que louco. E ali eu consegui desmanchar, vamos dizer isso, para que ele pudesse ficar livre e eu também. Então, assim, é uma coisa, na realidade, talvez a gente conheça muito mais coisas, só que a gente ainda não despertou para isso, a gente não acordou. Essas informações estão tudo dentro da gente, a gente conhece muita coisa, só que elas vão germinar no tempo certo. Então, é só para vocês entenderem que a coisa é muito interessante, muito bonita, de a gente ter essas ferramentas, sabe, de poder não só ajudar-nos, mas ajudar as pessoas. É isso. Contratos nós já fizemos muitos, e ainda fazemos, né? Contratos de vidas, de vidas passadas, né? E realmente esses contratos nos amarram. Né? Existem técnicas para você se desligar, dissolver esses contratos, anular esses contratos, assim como também ressignificar algumas crenças limitantes, e isso a gente vai aprendendo, né? Na realidade, o budismo já fala que nós já somos plenos, totalmente plenos. Todo o conhecimento está dentro de nós. Então, quando nos chega a alguma informação, vamos botar assim, alguma verdade para a nossa frente, nós a gente identificamos na hora. Como também quando é alguma coisa que você fala assim para uma pessoa, a pessoa, mas isso aí não existe. Né? Ou porque ela realmente não existe, ou porque ainda não chegamos ao ponto evolutivo de compreender aquela realidade que nos é apresentada. Mas isso, só o dia a dia, só a vida nos alerta. Né? Eu, depois do término, o nosso amigo e irmão Amaral me enviou alguma coisa do Frei Luís, algumas imagens do Frei Luís a respeito daquilo que nós falamos do santuário, né? Eu vou depois repassar para o grupo, para que todos observem a dimensão do trabalho que é feito lá nessa casa. Que no outro dia até te liguei, né? Pô, tá funcionando? Não estava, né? Só que esse domingo vai estar e a gente não vai estar lá, mas vai ser a oportunidade de voltar lá. Eu gosto muito do Frei Luís, é uma casa que quem não foi, vá, porque vai se impressionar com a grandiosidade. Primeiro que é grande mesmo, né? E segundo, pelo tipo de vibração lá, que é uma coisa de louco. Aquele bosque, né? Aquela imagem de Nossa Senhora dentro daquela fonte
É a água abençoada. Bom, então vamos fazer a nossa Merkaba pessoal. Ou Merkaba, ou Merkabá. Então vamos respirar profundamente. Relaxando. Bem tranquilo, bem sereno. Do centro da Terra, do centro da Terra vem uma energia poderosa, energia da nossa mãe, do nosso planeta, Gaia, bem do centro da Terra. Essa energia vem subindo pelas camadas do planeta, chega até os nossos pés, sobe pelas nossas pernas, pelas nossas coxas, entra pelo nosso chakra básico, desbloqueando, limpando, energizando, alinhando. Sobe até o nosso chakra umbilical, desbloqueia, limpa, energiza, alinha. Sobe até o nosso plexo solar. Desbloqueia, limpa, energiza e alinha. Vai e chega até o nosso chakra cardíaco. Desbloqueia, limpa, energiza e alinha. Do grande sol central do universo, vem aquela luz poderosa, luz divina, e ela vem passando pelas galáxias, por todos os sistemas, entrando no nosso sistema solar, chegando até nós pelo nosso chakra coronário, e essa luz desbloqueia, limpa, energiza e alinha. Vai até o nosso chakra frontal, desbloqueia, limpa, energiza e alinha. Até o nosso chakra laríngeo, desbloqueia, limpa, energiza e alinha. Chega até o nosso chakra cardíaco, desbloqueia o que necessita ser desbloqueado, limpa, energiza, alinha, e essa energia do grande sol central do universo se funde com a energia do centro da Terra, formando uma energia poderosa, de grande força, de grande paz, de grande amor, de grande prosperidade. E essa energia nos envolve todo o nosso ser. Estamos cada vez mais fortes, saudáveis, tranquilos, serenos, harmoniosos, prósperos, poderosos. Vamos criar agora uma pirâmide com um vértice para baixo, apontado para o centro da Terra. E vamos criar outra pirâmide
com o vértice virado para o grande sol do universo. As duas pirâmides se interpõem, uma um pouquinho dentro da outra, e nós ali no meio, poderosos, energizados. A pirâmide inferior começa a girar lentamente no sentido anti-horário. A pirâmide com vértice para cima começa a girar lentamente no sentido horário. E vão girando cada vez mais rápido, mais rápido, mais rápido, a de baixo muito rápido, a de cima muito rápido. E essa pirâmide, com o vértice para baixo, vai sugando, retirando todo e qualquer resquício de energias negativas, de mágoas, rancores, desilusões, tristeza, e vai jogar isso tudo para o centro da Terra. Todas essas energias negativas, emoções descontroladas, pensamentos distorcidos, tudo isso vai para o centro da Terra, onde serão ressignificados, transmutados. E a pirâmide com o vértice para cima, girando bem rápido, vai absorvendo a energia do grande sol central e vai jogando em nós, através do nosso chakra coronário, e vai envolvendo nós todos com a energia de pura luz. Se colocando essa energia em todas aquelas emoções, sentimentos, energias, pensamentos que foram transmutados no centro da Terra, a energia de pura luz toma o seu lugar. Estamos plenos e preparados. Pedindo a proteção dos nossos guias, mentores e guardiões, vamos criar nosso campo de proteção para todo o nosso ambiente. Iniciando a pirâmide pelo quadrilátero base nos pontos alfa, beta, gama, delta, fechando em alfa, projetando a pirâmide em direção ao alto, no ponto épsilon, projetando a pirâmide em direção agora ao centro da Terra. No ponto épsilon, que é o ponto mais alto, vamos colocar uma cruz crística dourada com a inscrição: aqui se trabalha em nome de Cristo. Vamos envolver essas pirâmides numa esfera de aço magnética na linha do Equador e colocar um anel de reforço, iniciando a construção de uma muralha de proteção que se estenderá a 500 metros em todas as direções, deixando de fora somente a cruz dourada de Cristo. Criando essa muralha em 1, em 2, em 3, em 4, em 5, em 6 e seu limite 7. Para reforço energético, vamos colocar 4 pilares de cristais de quartzo branco, com as pontas apontadas para o alto, para a captação de energia nos pontos alfa, beta, gama e delta. Vamos agora harmonizar nossas pirâmides, sendo a pirâmide superior externamente na cor dourada e internamente na cor azul, piso verde grama, e a pirâmide inferior na cor vermelha rubi, interna e externamente. Vamos atrair agora o vento solar,
que entra pelo topo da pirâmide, limpando e dissipando qualquer energia do ambiente e preparando o ambiente para o trabalho que será realizado hoje. Para reforço, pedimos a luz verde bactericida, fazendo a higienização de todo o nosso ambiente. Com as bênçãos do Mestre Jesus, dos nossos guias e guardiões, com a presença e autorização dos mesmos, solicitamos uma autorização, permissão, para iniciar o nosso exercício de desdobramento da noite de hoje. Vamos nos preparar e vamos desdobrar e acompanhados dos cavaleiros de Ogum, dos caboclos, da falange dos pretos velhos, dos nossos guardiões, vamos todos juntos para a nossa cachoeira, nosso ponto inicial de trabalho. Desdobrando em 1, desdobrando em 2, desdobrando em 3, desdobrando em 4, desdobrando em 5, desdobrando em 6, desdobrando em 7. Indo para a cachoeira em 1, 2, 3. Vamos perceber, todos juntos, percebendo o som da queda d'água, do riacho cristalino. Vamos sentir a energia do local. Estão todos na cachoeira. Estão todos na cachoeira. Sim. 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 Não. Quem não está? Eu. Relaxa. Vamos trazer a Rita para a cachoeira. Rita, se concentra. Pedindo aos mentores, aos guias espirituais e guardião de Rita. Desdobrando para a cachoeira em 1, em 2, em 3, em 4, em 5, em 6, em 7. Está se percebendo na cachoeira, Rita? São os rabiscos brancos. Então relaxa e vamos sentir o ambiente. Vamos sentir o ambiente, porque muitos de nós não somos videntes, não enxergamos claramente, mas temos que ter consciência do grupo, que estamos todos juntos. Todos juntos. Vamos sentir o ambiente. Olhem para um lado, olhem para o outro, percebam os detalhes. Molhem os pulsos na água, no rosto, jogue um pouco de água na coroa.
Sintam o frescor do ambiente, porque agora nós vamos ir até o hospital, todos juntos, aquele hospital em que nós vamos realizar o tratamento mais aprimorado para os assistentes chegarem até nós. Todos preparados, concentrados, harmonizados, pedimos aos cavaleiros de Ogum, aos caboclos, pretos velhos, nossos guias, mentores, aos nossos guardiões, que nos escoltem até as portas do hospital espiritual. Indo até as portas do hospital em 1, em 2, em 3, em 4, em 5, em 6, em 7. Estamos fora do hospital, observando a sua construção e pedindo licença à segurança do hospital, aos seus guardiões, que entremos não no hospital, mas na área interna, depois dos muros, para que nós percebamos todo o ambiente. Pedindo licença, com muito respeito, estamos agora entrando dentro, passando do portão do hospital e entrando nas cercanias do prédio. Percebam o ambiente. Existem pessoas caminhando no local, vestidas de branco, possivelmente médicos, técnicos, enfermeiros. Estão trabalhando. Vamos circular por fora desse ambiente. Não vamos entrar ainda dentro do hospital, só em volta dele. Percebam tudo que podem perceber. Vamos todos nos reunir agora no portão do hospital, agradecendo a permissão que nos foi dada de conhecer pelo menos as cercanias desse hospital. Ainda não estamos preparados para entrar no hospital. Temos que nos especializar um pouco mais. Mas já agradecendo a oportunidade, todos juntos, saindo do hospital, passando pelo portão, dando uma olhadinha mais no hospital e agradecendo a oportunidade dessa visita. Agora, vamos todos juntos, reunidos, até a Gruta dos Cristais, para que possamos nos energizar, contando com a escolta, solicitando o auxílio para mais essa jornada aos Cavaleiros de Ogum, aos Caboclos, a Falange dos Pretos Velhos, nossos guias, mentores e guardiões, indo até a Gruta dos Cristais em 1, em 2,
em 3, em 4, em 5, em 6, em 7. Penetrando na gruta dos cristais, sentindo a energia. Essa energia nos fortalece em todos os sentidos. Sentindo a presença dos nossos amigos elementais, que sempre nos proporcionam um presente. E dessa vez, cada um receberá um cristal. E esse cristal será específico para cada um, atendendo a sua necessidade particular. Estendam suas mãos, recebam esse cristal e o guardem aonde achar que devam. Sentindo essa energia poderosa desse cristal que nos foi ofertado. Agradecemos aos nossos amigos elementais por mais essa dádiva, por mais esse carinho. Agradecemos e muito. E que eles saibam que nós contamos muito com eles, do seu auxílio para a realização dos nossos trabalhos. Agora, agradecidos, vamos cada um em nossas casas, acompanhados dos cavaleiros de Ogum, dos caboclos, da falange dos pretos velhos, dos nossos guias e mentores e principalmente dos nossos guardiões. Vamos em nossa casa, chegar na nossa casa em 1, em 2, em 3, em 4, em 5, em 6, em 7. Parados no portão, à porta da nossa casa. Vamos abrir essa porta e vamos inundar todo o nosso ambiente com uma luz verde. É o verde bactericida, limpando toda e qualquer energia negativa, larvas, miasmas, pensamentos distorcidos em desequilíbrio, emoções desajustadas. Vamos limpar todo o nosso ambiente com essa luz verde. Cozinha, atrás da geladeira, atrás do fogão, atrás do armário, na sala, no banheiro, atrás dos armários dos quartos, debaixo das camas. Nossa casa está envolta na luz verde bactericida, limpando toda a energia deletéria. Em 1, em 2, em 3. Agora, vamos jogar em nosso lar, em nossa casa, uma luz branca, poderosa, toda branca, nosso lar está todo branco, um branco radiante, todo branco, iluminando todas os cantos, atrás de tudo. Nossa casa é pura luz, não existe um ponto de sombra, só luz. Luz branca radiante, nos trazendo paz
paz. E paz. Agora nós vamos inundar a nossa casa com a cor dourada. Dourada, 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 dourada. Nossa casa está dourada, dourada. Esse dourado nos dá prosperidade, muita prosperidade de saúde, prosperidade de energia, prosperidade emocional, prosperidade mental, prosperidade espiritual, e que nos traga também a prosperidade material, porque nós precisamos dessa prosperidade para viver no plano da terceira dimensão, no plano dos encarnados da Terra. Vamos sentir esse dourado envolto de nós. Nós estamos envoltos no dourado. Vamos sentir essa energia poderosa e voltar para a cachoeira, deixando a nossa casa limpa, poderosa, próspera, saudável, e contando com o auxílio e a proteção dos cavaleiros de Ogum, dos caboclos, da falange dos pretos velhos, dos guias, dos nossos guias, mentores e dos nossos guardiões. Vamos voltar à cachoeira. Voltando à cachoeira em 1, voltando à cachoeira em 2, voltando à cachoeira em 3, voltando à cachoeira em 4, em 5, em 6, em 7. Chegamos à cachoeira, percebemos como estamos plenos, radiantes de energia, poderosos, tranquilos, serenos, interagindo com o ambiente, percebendo tudo o que se passa ao nosso redor. Vamos respirar, aproveitar esse momento, pois nós temos que voltar agradecidos por mais uma experiência. Vamos voltar à nossa casa, ao nosso corpo físico, só trazendo coisas boas, plenas e radiantes. Voltando, contando com o auxílio e a proteção dos cavaleiros de Ogum, dos caboclos, da falange dos pretos velhos, dos nossos guias, mentores e guardiões, acoplando em nosso corpo físico em 7, em 6, em 5, em 4, em 3, em 2, em 1. Vamos respirar, sentir o nosso corpo físico, mexer os dedinhos dos pés, das mãos, e cada um no seu tempo, abrindo os olhos. Todo mundo bem? Sim. Blanca, Lucas, Sim. Rômulo, Oi, Sérgio. Blanca, Cecília, Oi. Sim, tudo bem. Bom, eu vou franquear a palavra a quem quiser comentar sobre o exercício, sobre a experiência. Se cada um quiser contar
Não vou perguntar a ninguém, vou esperar que cada um se pronuncie, caso queira. Fala, Rita. Olha só, dessa vez foi assim, bem sutil. Que eu Bem o falei que quê? eu vi sutil, Hum. né? A cachoeira que você falou, eu vi só assim, riscos claros, né? Como se fosse água caindo, mas não nitidamente, entendeu? O passar para o lado de lá do hospital, eu não vi, mas eu me senti passando, entendeu? Eu senti que eu estava passando por um portal, mas eu não via, do outro lado eu não vi nada. Deixa eu só te falar uma coisa, Rita, olha só. Muitos chegam a ver os detalhes, outros só percebem. Isso é normal. Hoje foi tudo percepção, entendeu? Muito fraca. Todas as luzes que você falou dentro de casa, branca, entrando, limpando, elas eram assim, bem suaves, assim, bem longe, entendeu? Mas eu sentia que aquilo estava fazendo o efeito que deveria fazer. Eu estava com o quarto todo apagado, né? E os olhos fechados na respiração, e eu comecei a passar a mão em mim, tipo, como se eu estivesse dando um passe em mim mesma, entendeu? Na cabeça, no ombro, no rosto, e nas mãos, entendeu? Nessa parte superior minha. Então, E fui voltando, conforme vocês foram voltando, mas assim, ver com clareza, com nitidez, anãozinho, brilho disso, brilho daquilo, isso não aconteceu, entendeu? Eu tive sensações de que estava acontecendo, mas que eu não estava vendo, mas eu estava passando por todas aquelas situações. Então, vou te falar o seguinte: não significa que você não estava, apenas você não visualiza, porque é diferente, cada pessoa são diferentes. E aí, com o tempo, você vai, de repente, passar da percepção, que é uma coisa muito importante, a percepção é muito, muito importante, para uma visão. Eu, por exemplo, eu não vejo, eu percebo, eu sei que eu estou lá, eu sinto as coisas, mas eu não vejo. Tipo assim, eu estou vendo o portão azul, eu não percebo, eu não vejo isso, eu não sou um vidente. Graças a Deus eu não sou vidente, tá entendendo? Porque você sabe que vidência, né, você vê, né? Você não só vê, você não tem anjinho perto. Você vê o bom, você vê tudo. Né? Você vê tudo. Então vamos lá. Blanca, você levantou a mão. Sim. Então, eu não sei se isso é evidência, não, que até onde eu sei não tem evidência, não, tá? Mas, assim, é como se a minha mente me levasse para um lugar e a minha mente via isso tudo, vê. Mas se isso é evidência, eu não sei. Eu vou direto para as partes mais impactantes para mim. Normal, início. Vocês estão me ouvindo? Tô. Tem um barulho aí estranho. Você bloqueou o seu sinal. Abri de novo. Eu estou meio lesa, lesa aqui, lesada. Então, o que acontece? O início foi tudo bem, tudo tranquilo. Mais uma vez, na hora de fazer o Merkaba lá, de construir, né? Eu senti de novo os meus chakras inferiores, principalmente o umbilical e o chakra básico, pulsando muito forte. É onde eu sinto mais a vibração. Isso aqui eu acho interessante. Na cachoeira tudo bem, tranquilo, fomos para o hospital. E da outra vez eu vim no hospital, eu tinha visto um castelo, né, que parecia uma coisa bem
acho que eu falei, em castelo antigo, bem rústico, com torres e tudo mais. Dessa vez, eu vi de novo o castelo. Por fora, ele é como se estivesse todo de pedra. Os muros muito altos, como se tivesse uma barreira ali, uma proteção muito bem construída. Entramos pelo portão, não fui lá dentro, não sei qual é a cor lá de dentro, como é que é. Sendo que, passando pelo portão, entrando nas cercanias internas, quando eu digo interna, é porque do lado de dentro do portão, eu vi um jardim muito grande. Ele rodeava assim, o hospital da entrada e ia em volta lá para trás do hospital. Era um castelo, era bem grande, só que é como se fosse um jardim mesmo, com grama verdinha, com árvores, tinha laguinho, lago, tinha bancos, que nem banco de praça. Eu vi as pessoas, os trabalhadores de lá, não via a cara de ninguém, mas eu via as pessoas de branco, algumas sentadas no banco, conversando com alguém, outros de jaleco, andando por esse jardim que era enorme, e que me surpreendeu bastante, porque ele era bem florido, era bem grande mesmo, era enorme. Eu não dava nem para ver onde era o fim desse jardim. Voltando, outra coisa que me impactou, que eu achei interessante, voltando para a caverna, recebendo lá o cristal. Esse cristal eu achei estranho. Você falou que podia ser qualquer cristal, né? Não especificou se era ametista, citrino, quartzo rosa, nem nada. Eu recebi do elemental lá, não era um quartzo, era uma selenita laranja enorme. Era uma selenita laranja enorme. E aí você falou na condução que a gente colocasse onde a gente quisesse, onde sentisse. Eu sentia, eu coloquei ela no meu plexo e coloquei ela no meu cardíaco. Não sei por que no cardíaco. Então, assim, ó, eu colocava no plexo e no cardíaco, no plexo e no cardíaco, para absorver essa energia da selenita laranja, que era bruta, era bem interessante. Bom, daí foi o que mais me impactou, essa questão da selenita. Viemos para casa, tudo bem, tranquilo, o trabalho foi feito e voltamos. Eu senti todo mundo lá também. O que foi interessante também foi quando a gente foi buscar a Rita. Eu me vi indo aonde até a Rita estava, meio parada. A Rita, no meu pensamento, ela estava toda de branco e nós rodeamos a Rita lá e é como se nós levitássemos carregando ela lá para a cachoeira. Foi essa sensação que eu tive, foi o que eu vi dentro da minha vivência. É isso. Então, quem quiser falar mais alguma coisa. Está todo mundo bem? Fala, Lucas. Então, Sérgio, da última vez eu tinha visto um muro no aspecto rústico, né, na última sessão, na semana passada, enorme, né? E parecia que ele não tinha fim. E era um local completo por neblina. Hoje eu não vi nada de hospital. Eu só vi a caverna e vi a cachoeira. Inclusive tinha um caboclo me acompanhando. Ele me deu até... Não chegou a me dar, mas ele me apresentou, vamos dizer assim, um arco e flecha, um caboclo que usava um penacho na cabeça. E ele ficava o tempo todo atrás de mim. Inclusive, na caverna ele estava comigo. Tá? Ele não ficava comigo lá na cachoeira. Eu cheguei a ver detalhes da cachoeira, vi que perto da cachoeira estava a caverna com aquelas pedras assim naturais, bem bonitas, né? Que parecia coisa assim de enfeite. Eu vi esse caboclo atrás de mim e ele me deu um cristal, só que era um cristal de uma cor assim, como se fosse uma ametista, só que mais claro, e ele se dissipou em energia quando eu recebi aquilo na minha mão. E eu trouxe para minha casa. A única coisa que realmente eu não tive visualização, pelo menos hoje, foi do hospital.
mas eu senti que eu troquei de ambiente, porque quando você falava, vamos trocar de hospital para cachoeira, de cachoeira para hospital, eu senti a diferença, para mim, era nítida quanto aos ambientes. Beleza. Blanca, tu quer falar mais alguma coisa? Quero sim, que o Lucas falou agora do, do caboclo. Eu vi o meu caboclo lá de novo. Eu acho que era meu caboclo. Era homem também. Ele estava de longe, assim, lá perto da cachoeira. E ele estava. Também vi isso. Eu não sei se era uma lança, um negócio de sacape, Lembrei. sei lá, que ele estava segurando com uma mão e com a outra ele fez assim para mim, ó, como se tivesse um rá, sabe? Não era um rá, mas ele levantava a mão assim, com a mão espalmada, aberta, na minha direção. É isso que eu me lembrei depois que o Lucas falou aí do dele, era isso. Foi até bom ele ter falado, porque foi um detalhe importante para mim. Gisele, por favor. Curioso que eu também vi um índio. Talvez ele não tivesse nenhuma ligação comigo, mas ele estava, logo que nós chegamos, ele tinha um penacho na cabeça e tinha uma vestimenta com penas também. Ele estava semi-ajoelhado, com as mãos levantadas, assim, nós passamos lateralmente e eu vi de lado. E ele estava saudando a natureza, o poder maior, né? Abençoando aquilo tudo. O cristal, foi interessante isso, que a entidade que estava presente ali, né? Aqueles homenzinhos, de novo, cada um se dirigiu a cada um de nós com a pedra na mão, e a que eu recebi foi uma ametista, mas não era uma drusa, era uma ametista rolada. E ela saiu da minha mão e tocou a minha testa e depois entrou pelo coronário. Isso me causou uma ampliação aqui da área da cabeça que eu estou sentindo até agora. Muito forte, muito poderosa. Ainda não passou esse efeito, né, dessa pedra. As entidades de Ogum que estavam nos acompanhando, dessa vez eu reparei melhor neles, e eles usavam capacetes. Da outra vez eu não tinha notado isso, eu vi os cavalos brancos, e da outra vez eles estavam com uma vestimenta azul, e dessa vez eles estavam com uma vestimenta vermelha, né? E o hospital, como a Blanca falou, o jardim sem fim, imenso, enorme, com algumas pessoas que eu julguei serem os pacientes, espalhados ali pelo jardim, os que estavam em melhores condições, naturalmente. Ou lendo algum livro, ou conversando, ou descansando, e umas enfermeiras passando. Elas usavam uma coisa na cabeça que as distinguia, todos de branco, distinguia dos pacientes, né? Aquela coisa na cabeça. E com relação à Rita, foi interessante também. Como a Blanca falou, nós recebemos a Rita e trouxemos ela para a cachoeira. Exatamente assim como ela falou. Rodeamos a Rita, estendemos a mão para ela e ela entrou conosco, né? E é interessante que isso pode ser, essa percepção dela é importante, porque ela precisa usar a imaginação e entrar dentro dessa imaginação com a percepção dela, não precisa ser nítido, isso vem com o tempo, né? Mas que ela estava lá conosco, isso eu percebi, porque nós demos a energia necessária para que ela nos acompanhasse, então estávamos todos ali, sem exceção. Foi isso. Beleza. Alguém quer falar mais alguma coisa? Agradecer Não. a vocês todos pela oportunidade. Gente, vamos fazer aqui a chama violeta. Chama violeta. Em nome da amada presença eu sou, eu invoco a chama violeta libertadora para que assenta todos os elétrons e átomos dos nossos corpos, de todo o planeta Terra,
e que atinja todos os seres, encarnados e desencarnados, humanos e não humanos, para que tudo e todos sejam puros e crísticos. Astreia, nossa mestra, aplica seu círculo de chamas azuis em torno deste ambiente e em torno desses filhos, retirando as energias negativas, harmonizando, curando todos os corpos físicos, mentais e espirituais. Eu peço e comando que todos os abelos sejam atendidos com a rapidez do relâmpago, pela luz do grande sol central da divindade suprema. I am, I am, I am. Que a espiritualidade nos abençoe, que nos dê muita tranquilidade, e vamos agradecer a todos, né? Todos os envolvidos, todos do grupo, né? Pela presença, e a presença dos nossos guias, mentores e guardiões, por mais essa oportunidade.